PUC Minas recebe Simpósio Mineiro de Engenharia de Software. Alunos do Colégio Santa Maria, Unidade Coração Eucarístico, mostram que Minas Gerais é um grande berço cultural. O projeto Museu Vivo Veredas de Minas reúne trabalhos dos jovens sobre diversos temas do nosso estado. É daqui a pouco. E no estúdio de hoje, o assunto é a desaposentação, tema que interessa aos aposentados e a quem vai se aposentar um dia. Não perca! Hoje é segunda-feira, 18 de agosto, está no ar o Espaço PUC, o programa que mostra os assuntos da universidade e leva eles até você. Olá! Entre os dias 25 e 27 de agosto, a PUC Minas Coração Eucarístico recebe o Simpósio Mineiro de Engenharia de Software. Profissionais, estudantes e pesquisadores participam de palestras, minicursos e painéis de discussão. As atividades vão ser coordenadas por profissionais e especialistas da área. As inscrições devem ser feitas pelo site icei.pucminas.br/SMES 2014. Mais informações no telefone 3319-4444. Minas Gerais é um grande palco por onde caminham diversas formas de cultura. A culinária é reconhecida mundialmente e os pontos turísticos enchem os olhos de qualquer visitante. Tudo isso faz do nosso estado um espetáculo à parte. Por isso, alunos do Colégio Santa Maria, Unidade Coração Eucarístico, desenvolveram o projeto Museu Vivo Veredas de Minas. Minas Gerais é revelada através das próprias percepções juvenis. Confira na reportagem a seguir. A cultura mineira como tema do projeto Museu Vivo Veredas de Minas. Alunos do 2º e 3º ano da Unidade Coração Eucarístico do Colégio Santa Maria trabalharam para mostrar que a terra das montanhas vai muito além do que se vê. Esse projeto surgiu em sala de aula com uma necessidade dos alunos que manifestaram a vontade de fazer algum projeto que desenvolvesse a temática da arte. A partir daí a gente fez alguns projetos, cada ano com uma temática específica, e a gente pensou em valorizar nossa terra, nosso povo, a nossa cultura com Minas Gerais. Chama-se Veredas de Minas porque é um projeto que apresenta alguns caminhos de Minas. Na verdade, a gente só quer mostrar algumas coisas de Minas, aquilo que para os alunos se tornou mais interessante revelar. Foram apresentados trabalhos que mostram a culinária, pontos turísticos, personalidades, artes e muito mais. Todos eles contribuíram para o entendimento da vasta cultura mineira. Eles conseguiram representar bem o que é a cultura mineira. Um exemplo, o Bar da Esquina, o Lendas Mineiras, a Fauna e a Flora, a Serra da Piedade, comidas mineiras. Então eles conseguiram retratar muito bem, ficou bem legal. O Museu Vivo é muito importante para a nossa formação, porque a gente precisa de conhecer mais sobre o lugar onde a gente mora e principalmente trazer um pouco do pedaço de Minas Gerais para as pessoas que não conhecem. Principalmente a nossa sala, que é do Clube da Esquina, e muitas pessoas não conhecem, principalmente as mais novas. É muito bom trazer cultura para as pessoas. O Museu Vivo Veredas de Minas, além de contribuir para o aprofundamento do conhecimento da cultura mineira, destaca a ideia da responsabilidade e de que o saber também pode extrapolar a sala de aula. Todo mundo fica bem nervoso, mas depois é muito gratificante ver como é que os pais podem participar também da nossa produção, como que a gente pode não ficar o tempo inteiro dentro de sala de aula. Eu, por exemplo, estou no ano de vestibular, é uma tensão muito grande, isso relaxa, assim, apesar da grande expectativa a gente fica. Então eu acho que é muito interessante e a gente aprende de uma forma mais dinâmica também, eu acho muito legal. Esse é o momento que eles se tornam produtores da arte. Normalmente eles ficaram até o momento como consumidores, e aqui eles produzem. Eles estudam sobre o tema e depois eles produzem com um material rico e um material que tem a identidade deles. E o trabalho em equipe teve um grande resultado: conhecer ainda mais o nosso estado. Depois do projeto eu descobri muita coisa que eu não sabia, muitas curiosidades e tal, e é muito legal. A gente não para pensar no tanto que o estado que a gente vive é completo, é cultura pura.
Realmente, Minas Gerais é um estado bastante rico. A aposentadoria é o sonho que fecha um ciclo da vida do trabalhador. Mas cada vez mais as pessoas se aposentam e continuam a trabalhar. Muitas vezes para compensar a queda na renda financeira. Aí é que entra a desaposentação, um termo novo que já movimenta grande número de processos na justiça. Todos os detalhes dessa nova condição que os aposentados estão buscando vão ser agora esclarecidas por Alexandre Freitas, professor de Direito da PUC Minas Barreiro e especialista no assunto. Professor Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Daniel. Seja bem-vindo ao Espaço PUC. Muito obrigado, é um prazer participar. Professor, esclarece para a gente que termo é um termo novo, o que significa esse termo desaposentação? Bom, na verdade, a desaposentação ela é nova, né? É um instituto novo que se tem buscado, porque, como você disse aí na introdução, as pessoas, depois de um longo período de trabalho, é uma vida muito corrida, muito sofrida nesse aspecto do trabalho, né? Chegam ali ao momento da aposentadoria, que seria quando elas poderiam usufruir mais daquele tempo, né? E aí, quando se aposentam, elas muitas vezes se aposentam com valores muito inexpressivos. Se a gente for observar, a maioria dos trabalhadores brasileiros aposentam ganhando um salário mínimo, né? Então, eles, para compensar essa perda de renda ou para acrescentar a sua renda, eles permanecem trabalhando, né? E tendo o vínculo empregatício. A partir desse momento é que surgiu a desaposentação. Aquelas pessoas que aposentaram e continuaram trabalhando, se elas têm a carteira assinada, elas voltam a se enquadrar na categoria de contribuintes para o INSS. Então, se elas se aposentarem e continuam contribuindo, mais para frente elas vêm pedir aquele cancelamento da aposentadoria anterior, que leve em consideração essas novas contribuições e, com isso, aumente um pouco a aposentadoria, o valor de aposentadoria que ela recebia. Então, ela vem se aposentar novamente. Agora, até 1994, esses valores, né, que o trabalhador ele contribuía, esses valores eram acrescentados. Depois de 94 foi cancelado. Na verdade, a partir de 94, a gente teve uma queda muito grande no valor das aposentadorias, né? Antes era como se fizesse uma poupança, onde a pessoa pegava aquele valor que ela tivesse guardado e diluía ao longo do tempo para receber, né? Recebia mais. Hoje, o que acontece? Os trabalhadores de hoje, eles pagam a aposentadoria dos aposentados de hoje, né? E no futuro, a nossa aposentadoria, se tudo caminhar dessa forma, será paga pelos trabalhadores do futuro, né? Então, a gente hoje tem um salário de contribuição que é baseado no salário de cada um e há um teto para o INSS, né? Então, às vezes a pessoa contribui no teto, né? Contribui dentro daquele teto máximo ali, e quando vai se aposentar, ela se aposenta com valor abaixo daquilo que ela contribuiu, o que gera essa questão da necessidade da desaposentação. O Supremo Tribunal Federal iria julgar a desaposentação na última quinta-feira, só que eu entrei em contato com a assessoria de imprensa do STF e fui informado de que o julgamento foi adiado sem prazo ainda para uma nova data. Ou seja, de um lado está o governo alegando que a desaposentação causaria um prejuízo de 50 bilhões aos cofres públicos. De outro, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário alega que esse prejuízo é inexistente, ou seja, as pessoas podem se aposentar novamente com novos cálculos. Qual é a sua análise diante desses impasses? Bom, eu sempre digo que uma das maiores mentiras que se diz no país é com relação ao déficit da Previdência, tá? O governo federal, não só ele, também os estaduais, os municipais, mas o governo, de uma maneira geral, sempre que há alguma discussão onde se tem a tendência de se perder, teoricamente, a arrecadação, o argumento que eles usam para sensibilizar os julgadores é esse de que vai abrir um rombo nas contas públicas, né? Então, a gente imagina o seguinte: o INSS, ou a Seguridade Social brasileira, de uma maneira geral, que se engloba Previdência, Assistência e Saúde, mas especificamente para a Previdência, a gente tem as contribuições que são descontadas do empregado sobre o seu salário,
que é aquele salário de contribuição que nós falamos, que é o que vai determinar o valor da aposentadoria, né? Porque a gente pode aposentar ou por idade ou pelo tempo de contribuição, mas leva sempre E em esse consideração... tempo de contribuição, ele é de quanto tempo, professor? Para a mulher é de 30 anos e para o homem é de 35 anos. Tá? Então, leva-se em consideração as contribuições ao longo do tempo. Qual foi o valor das contribuições ao longo do tempo para ver qual que é o enquadramento, né? Então, o INSS ele tem essas duas fontes de receita que geram para ele algo da ordem de 300 bilhões de reais por ano, né? E mais para a Seguridade Social, que acaba tendo recursos repassados, né? ou vindo para o INSS, a gente tem contribuições da empresa sobre o seu lucro, sobre o seu faturamento, sobre a sua receita. Então, a gente tem outras fontes de receita que não são só aquelas duas. Quando a gente junta todas essas fontes de receita, acaba que o INSS ele tem, na verdade, superávit. Mas quando eu faço esse encontro, o que eu recebo de arrecadação e o que eu pago de aposentadoria é que vem essa divulgação do déficit. Na verdade, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário está correto nesse posicionamento a partir do momento em que estes desaposentados, vou chamar assim, essas pessoas que vêm desaposentar e vão se aposentar novamente, continuaram contribuindo ao longo do tempo. Então, elas simplesmente estão refazendo o cálculo da aposentadoria. É um acréscimo que ela está fazendo. E se a aposentadoria, se o valor do benefício, ele leva em consideração essas contribuições ao longo do tempo, então significa que a gente tem que conferir o direito... De receber novamente aquele valor. De reajustar aquele Reajustar o valor. Para um valor mais correto, já que ele contribuiu por mais tempo. Professor, para finalizar, sabemos que a população brasileira está envelhecendo, dados do IBGE apontam que até 2020 a população acima de 60 anos vai crescer consideravelmente. Diante disso, políticas mais eficazes de valorização dessa mão de obra, que cada vez mais está sendo inserida no mercado de trabalho, devem ser pensadas além da desaposentação? Com certeza. Tá? Com certeza a gente tem que buscar algum mecanismo de incentivar essas pessoas a continuar a produzir. Porque se formos observar, hoje uma pessoa com 60 anos, ela ainda é produtiva e muito produtiva. Né? Então, não diria em desincentivar a aposentadoria, porque há casos em que a pessoa precisa se aposentar realmente antes dos 60 anos, mas incentivar, né, que elas continuem trabalhando, produzindo e que lá na frente venham a ter uma aposentadoria maior. Justa e digna. Justa e digna, Professor, exatamente. muito obrigado pela participação e pelas dicas que o senhor deu. Por nada. E o programa de hoje chega ao fim. Participe, envie sugestões e comentários nas nossas redes sociais. Manda lá, afinal a sua participação é muito importante. E no programa de amanhã o nosso tema é a educação em horário integral. Quais as vantagens para uma criança que passa o dia todo na escola? Não perca! O nosso encontro é às 4h45 da tarde aqui na PUC TV e na TV Horizonte. Um abraço, obrigado pela sua companhia e um ótimo começo de semana.